Boa noite, viajante! Esse é o canal Partiu Por Aí e estamos iniciando hoje o nosso quarto programa do Partiu Por Aí. Nós estamos preparando um material muito legal para vocês, mas antes, vai ter muita coisa boa hoje, hein? Antes eu vou chamar meu amigo aqui, Tony Rodrigues. Tony Rodrigues! Meu estagiário! Aí. Tony Rodrigues, pelo amor de Deus, é uma coisa demais. Vascão, estamos em segundo, estamos chegando lá, hein? Vascão, olha só, o trem-bala da colina tá tão embalado, que ontem foi a decisão da Copa da UEFA e eu já fiquei imaginando, estão decidindo quem jogará com o Vascão no final do ano, hein? Pode anotar aí, que a gente vai ser campeão da segundona. Vou falar, esse time é bom demais, vai direto disputar lá com o Real Madrid. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Série A. Não tem problema nenhum, vamos falar, esse time é bom demais, tem que nos representar lá fora. Daqui a 777 anos, beleza? De nada. Kevin Bacon aqui, animadíssimo com o nosso programa de hoje. Fala aí, o que vai rolar hoje, Tony? Rapaz, tem um monte de coisa bacana, hein? Olha só, para começar, eu tenho que pegar minha cola aqui, né? Porque a minha cabeça já não grava tudo. Nós, na nossa sessão de canais e sites imperdíveis, nosso Top 1000, nós vamos falar de novos sites e novas dicas para que a gente possa montar roteiros e pegar informações, essas coisas todas. Logo em seguida, a gente tem o nosso tradicional bola dentro, bola fora, quem mandou bem, quem mandou mal aí no mundo das viagens. Em seguida, vamos conversar sobre a próxima viagem, vamos falar de um roteiro, e é um roteiro mais complexo, eu vou falar dessa vez de maneira muito resumida, porque é um roteiro grande, é uma viagem complexa, é uma viagem complexa para a Europa Central, é longa, né? Então tem muita coisa interessante, a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai finalizar, como sempre, falando de dicas. Vamos passar uma dica bem legal para você que gosta de viajar. Beleza? Então, meu amigo, solta a vinheta! Moleque! Aê! Kevin Bacon, animadíssimo com o canal. Show de bola. Cara, vamos começar então. Esse é o programa número 4. A gente está animadíssimo. E para começar, o que a gente tem, meu amigo, meu estagiário Flávio? Nós temos os nossos sites e canais imperdíveis. O que você traz pra gente? Olha só, hoje a gente tem... Como é que é o negócio? Top 1000? Top 1000, porra. Aqui nesse... Não tem miserinha não, meu amigo. Aqui não tem miserinha não. É top 1000. Aqui não tem miséria, é top 1000. Top 5, top 10, nada. É top 1000. Fala pra gente. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou falar aqui de alguns canais e alguns sites incríveis que nós temos, tá? Vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó. Trip Partiu. Bom, é o seguinte, o Trip Partiu é um canal de uma brasileira que ela viaja com a mãe dela. Você pode dar uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, vou colocar os vídeos aqui. É o seguinte, essa galera viaja o ano inteiro, tá? Profissão viagem. Que inveja! Deve ser chato, deve ser muito chato. Cara, sai de uma viagem e entra na outra, tá? Em todos os lugares que ela vai, ela passa muitas dicas, diz tudo que ela fez e tudo mais. Aquele típico canal do viajante, né? Mostrando os lugares, os roteiros. E eu acho, assim, muito bacana, pessoal. Se você for ver aqui, tem lugares pra caramba que eles vão, dentro do Brasil, fora do Brasil. Pô, é assim, é top. Eu acho top, tá? Muito maneiro. Passa preços, passa dicas, passa... Assim, eu assisti toda a série deles de Machu Picchu para me dar uma atualizada agora recentemente.
Eu acho um canal aqui do YouTube muito bacana, tá? Chamado Trip Partiu. E aqui ela colocou recentemente uma dica aqui, um vídeo, tá? Esse videozinho aqui de Punta Cana. Opa, deixa eu... Aqui, essa é a mãe dela que tá aí no vídeo, né? Ela viaja com a mãe e aí vai dando dicas, olha, bacana. Isso aqui é um pacote que ela comprou, tá? Para ir para Punta Cana, um pacote muito barato no hotel urbano. Inclusive, eu estava conversando com o Tony aqui. Vamos falar aqui sobre essa dinâmica, né, das promoções, do mundo das promoções. Muito bacana. Vamos falar sobre essa dinâmica das promoções de pacotes e passagem aérea. E, naturalmente, vamos falar aqui do hotel urbano. É tão barato, pessoal, que você chega a não acreditar no que está acontecendo, tá? Então, eu estava falando com o Tony, pô, será que é verdade esse preço, né? E ela fez o vídeo, testou o produto lá, tá? E está anunciando aqui. Eu acredito que tem uma parceriazinha aí com o site do hotel urbano. Ela até faz assessoria, você clica no linkzinho aqui da descrição do vídeo, e assim, tipo, o hotel urbano identifica que foi através dela que você chegou, né? Então ela deve ter lá uma parceriazinha com o hotel urbano aqui, tá? E ela fez a viagem. Agora, assim, eu sempre desconfio de uma coisa muito barata, tá? Mas fica a dica aí. Como a gente conversou, a conta não parece fechar. Então a gente vai analisar isso aí com calma, né? Vamos ver como é que é isso. Vamos analisar com calma. Depois vamos trazer aqui um tutorial só do hotel urbano, com conclusões, com dúvidas que nós temos, né? Algumas dúvidas que eu tenho, que o Tony tem também. Enfim, e maneiras, assim, a nossa visão sobre esse site, sobre essas promoções que tem lá, tá legal? Então, aguardem aí no canal. Vamos colocar um tutorial aqui sobre o hotel urbano, tá? E outros sites que existem, outros também, tem Melhores Destinos, tem Decolar, tem Max Milhas, né? O Tony estava falando sobre Max Milhas outro dia aí. Então é isso, pessoal. De qualquer forma, é um canal muito bacana para se acompanhar, tá? O Trip Partiu, eu acho que é um canal que vale a pena. Fica aí para a galera a primeira dica. A segunda dica, eu vou falar aqui sobre um canal do YouTube que eu curto demais, pessoal. Esse canalzinho aqui chama-se Mundo Sem Fim. Já até falei com o Tony também sobre isso, Tony. Lembra disso? Mundo Sem Fim é um casal de brasileiros que resolveram viajar mundo afora durante anos. Cara, não é só uma viagenzinha, vou ali e volto. Os caras pegaram... Olha, eles interromperam a primeira fase da viagem deles por conta da Covid. Tiveram que voltar para o Brasil. A história deles é o seguinte: eles querem viajar com $20 por pessoa por dia, e eles sair daqui do Brasil, vai para a Argentina, da Argentina para o Chile, do Chile para o Peru, do Peru para a Bolívia, da Bolívia para não sei aonde, depois vai subindo, vai a México, Estados Unidos. Tudo sem pegar voo, não pega voo, vai de um lugarzinho para o outro. Pega um ônibusinho aqui, um negócio ali, outro aqui, tal, vai andando. E depois... Eu fico curioso com um orçamento desse, como é que funciona na prática. Tem lugares que você não faz uma refeição com $20. Mas é média, né, Tony? Isso aqui é média. Tem lugares que $20 você passa muito bem, né? De qualquer forma, cara, se você está curioso em saber como é que eles fazem isso, dá uma assistida no canal deles. Cara, dá uma assistida no canal deles. Tá? Então, é mais ou menos a história assim. Depois foram aos Estados Unidos, aí pegaram um voo para a Ásia, aí sim teve um voo, e chegou lá na Ásia, eles começaram a pingar de país em país e foram a lugares tipo, assim, tudo. Tá? Aqui no canal tá bem explicadinho tudo que eles fizeram nessa primeira fase. Foram à Coreia do Norte, para você ter uma ideia, né? Cruzando da China para a Coreia do Norte. E é o seguinte... É assim, não tem nada demais assim, na gravação, na produção deles, não. É um negócio muito artesanal, o dia a dia deles ali. E é o seguinte, eles fizeram, eu não sei se ainda tem, mas tem participação em programas da Globo. Outro dia eu estava vendo aqui, eles entraram no Turcomenistão,
e foram no supermercado. Aí gravaram de lá e colocaram na programação da Globo aí. Então, assim, eu acho muito bacana isso, Tony. Essas pessoas que descolaram, cara. O casal, assim, é divertido. O foco deles é viajar pagando pouco, sabe? A hospedagem mais barata possível. Estiveram no Rio de Janeiro, aí durante a pandemia, o que eles fizeram? Começaram a viajar alguma coisa aqui no Brasil, aqui para ali, daqui a pouco, pronto. Já saíram para a estrada novamente. Ó, se for ver aqui, olha, o último vídeo deles, eles estão falando aqui do Uruguai, tá? Vídeos aqui no Uruguai, Argentina, olha aqui. Tinha Estados Unidos, estiveram no México um pouco antes, foram a Cancún, tudo mais, ó, Las Vegas. Então, assim, ó, tem muita coisa, cara, é muito maneiro isso aqui, porque é o seguinte, esse pessoal, como eles estão nesse esquema de viagem, eles vão a lugares que ninguém vai normalmente, ou dificilmente alguém vai. E é vida de viajante, é pulando de galho em galho e tudo mais, tá? A outra questão que eu ia colocar, né, é que como é que eles financiaram isso? Isso é interessante falar também. Mais ou menos assim, cara, eles venderam tudo que tinham no início e juntaram uma grana X, que eles falam o valor aqui no site deles, né, num dos vídeos, que falou, a gente tem X dólares. Acho que era papo de $30 mil, e dá para tantos dias. Vamos embora, 20 por dia, vamos embora. E meteram pronto. Depois eles ficaram tentando, no meio das viagens, conseguir formas de se financiar. E uma das formas foi o canal do YouTube, mas assim, no início isso não dá. Pessoal, vamos ver aqui quantos inscritos eles têm hoje. Ó, 951 mil inscritos. Agora já dá para fazer um... Isso aí. Quando eles chegaram no Brasil, eles já estavam falando assim, a gente já está vivendo só de YouTube, entendeu? Já estavam falando assim. Eles escreveram um livro, eles têm um mascotezinho, um bonequinho, escreveram um livro para criança sobre esse mascote. Tá? Eles fizeram fotografias, as fotografias eles colocaram num site chamado Shutterstock para vender. Inclusive eu me inspirei muito no relato deles e coloquei minhas fotos lá no Shutterstock também. Qualquer dia deles eu mostro para vocês. Eu falei com o Tony aí, né? Eles venderam uma boa quantidade significativa de fotos lá no Shutterstock. Falam alguma coisa aqui sobre isso também. Mas agora eles estão vivendo basicamente só do YouTube. Agora, o que é mais legal, pessoal, é que eles não mudaram o padrão deles. Porque certamente eles estão com mais grana do que $20 por dia. Certamente, né? Com esse número de inscritos. Canal rodando direto. Então, assim... Mas eles não abdicaram do estilo de viagem deles. Continuam viajando da mesma forma. E fazendo os videozinhos da mesma forma, nada mudou. Embora eu entenda aqui o bichinho, olha, o bonequinho deles. Isso aqui na live de 300 mil inscritos. Muito maneiro. A gente tem o Kevin Bacon. Isso aí. Então, assim, pessoal, é um canal assim, que eu sigo com muito carinho, porque eu dou valor a esse tipo de coisa. É um pessoal que tá, assim, a primeira fase da viagem deles levou, se não me engano, 3 anos. Então, assim, aí vieram para a pandemia, pro Brasil, ficaram fazendo algumas coisas aqui e já estão voltando para a estrada novamente. E agora, sei lá por quanto tempo eles vão ficar, né? Então, tá aqui, ó, tem Baku, cara. Pô, bicho, tem muita coisa, cara. Tem, cara, todas as aventuras estão narradas aqui nesse site, né, no canal deles, né? Muito legal, cara, muito legal. Isso assim, é uma coisa que muita gente gostaria de fazer. Eu acho que a maioria das pessoas não teria saco para fazer isso, tá? Viajar, tipo, 4 anos viajando na estrada, daqui para lá, de um ponto para o outro, assim, sem fim o negócio, né? Eu acho que viajar é sensacional, mas assim não. Você tem que voltar para o teu porto seguro, dar uma recarregada, contribuir de alguma forma com a cultura que você adquiriu, trocar experiências, né? Eu acho que assim seria... Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo e pudesse viver viajando, não faria dessa maneira. Mas isso é cada um com seu cada um, né? Tem gente que curte desse jeito,
e vive feliz assim, né? É o estilo de vida, né, Tony? Aqui é um estilo de vida, tá? Ó, cerveja 50 centavos, e aí vai, cara, Vietnã, entendeu? Cara, tem muita coisa aqui. Tem vídeo pra caramba, eles vão fazendo vídeo, vão colocando aqui. Pô, eu vi que passou um de Komodo ali, cara. Eu li em algum lugar de um tutorial para ir a Komodo, para ver os dragões in natura lá, né? Bem interessante. Assim, falo com o Tony, sempre falo com o Tony. A gente, quando vai... vou falar uma coisa para vocês aqui, gente, olha só. Toda viagem começa com um sonho, tá? Eu tenho um sonho de viajar para o Vietnã. Então, eu vou começar a pesquisar Vietnã, custos, onde ficar, o que tem, tudo mais. E aí, onde eu vou procurar? Né? É por isso que a gente está fazendo essa sessão aqui. Eu tenho certeza, se você entrar aqui nesse canal, você vai ver algum lugar que esses caras já foram, entendeu? E vai pegar informações. E vai ver imagens, vai ver a opinião deles, enfim. Eu acho que é a ideia da gente também. Isso aí. Em algum momento a gente vai alcançar um volume de vídeos no site que a gente quer se tornar referência para quem está procurando informações para viajar. A gente tem uma bagagem boa, né? Já conhece bastante. Quantos países você já conhece, Flávio? Pô, nem sei, cara. Eu não conto país. Você que conta, né? Eu conto. Eu acho isso uma coisa bem divertida. Eu não conto. Já foi a quantos países? Eu acho que 61. Eu tenho um amigo, pô, que era legal conversar com ele aqui. Está anotado em algum lugar aqui. A gente está planejando trazer amigos aqui pro canal. Tem um amigo que fez a lua de mel dele na Europa. E, se não me engano, ele fez 21 países em 11 dias. Foi a Grécia, foi a Atenas, ficou lá algumas horas e voltou. Aí é complicado. Mas se ele, olha, eu acho que aí já é mais complicado. Mas se ele foi feliz assim, errado é não viajar. Lembra do nosso lema? É o que a gente fala. Não tem viagem errada. Errado é não viajar, entendeu? Bom, beleza, pessoal. Mundo Sem Fim, um canal muito legal. Eu acho que vale a pena seguir. Eu vou falar de um outro aqui, pessoal, que é muito interessante também, que é o Carl Watson. E vou dizer para vocês por que nós chegamos ao Carl Watson. Esse é um inglês que ele é designer gráfico e ele também tem esse canal aqui de viagens. Só que é o seguinte, você já está vendo pelo nome do canal, não é exatamente viagens. O canal dele é viagens documentais. Né? Ele faz documentários dos lugares que ele vai. Ele é um profissional dessa área e ele faz... É um canal que não tem muitos vídeos, vocês vão ver aqui. Não tem assim um número muito grande de vídeos. Tem um número bom de vídeos, mas não é um negócio muito grande de vídeos, porque os vídeos dele são muito trabalhados. Então ele acaba fazendo menos vídeos. Mas assim, tem muita coisa bacana. E eu queria destacar aqui com vocês a série que ele fez no Egito. Eu cheguei a esse canal, é um canal em inglês também, né? Cheguei a esse canal por conta dessa viagem aqui que ele fez ao Egito. Ele tem uma playlist aqui, ó, tá? Então tem 2 vídeos aqui sobre o Egito. Esse canal aqui, esses 2 vídeos aqui no Egito, ele fez aqui uma introduçãozinha, olha. Petra aí. Já foi a Petra, Tony? Tony já foi a Petra. Ah, moleque. Aí as pirâmides. Tem até uma coisa muito legal que aconteceu com ele aqui um evento que eu até comentei com o Tony, que é o seguinte, ele chegou lá perto das pirâmides, queria fazer um passeio de camelo. Aí perguntou pro cara, quanto é o passeio de camelo? Aí o cara falou, ó, para subir no camelo é $5. Não me lembro quanto era, mas acho que é isso. Aí ele vai, sobe no camelo e faz o passeio. Quando ele chega, o cara cobra $100 para descer do camelo. Eu contei essa história, né, Tony? E aí ele fica pé da vida com isso, porque o cara, na verdade, eu não me lembro se foram $100, tá? Eu tenho que conferir aqui. Mas era um valor assim, pequeno para subir no camelo e o cara não fala, ó, é para subir é X, para descer é Y, tá? Ele fala assim, para subir. Então você pensa que o passeio é aquele valor, entendeu? E aí, o que acontece? Na hora que ele vai discutir com o cara, chegam os amigos e aí ele
resolve pagar e é pressionado e resolve pagar. E ele conta essa história aqui nesses vídeos dele. Então, quem for ao Egito já sabe da pegadinha do camelo por causa daqui do Carl Watson, né? E porque nós estamos falando para vocês também. Eu não sei se vocês chegariam a essa informação, mas acho que já tem tem muitas informações sobre isso, né? É comum esse pessoal fazer esse tipo de coisa. Em Marrakech, no Marrocos, eu tive uma experiência parecida, porque de manhã, na Djen El Fna, que é aquela praça muito famosa, né, de Marrakech, ficam os encantadores de serpente. Então eu fui num dos dias, de manhã e de tarde, né? Eu digo de dia, ficam eles lá. E aí eu fui e fiquei observando como era a dinâmica. E eu percebia que eles faziam umas gracinhas dessas. Então eu já fui com $5, $4 no bolso, tirei as minhas fotos no dia seguinte, né? Tirei as fotos, e quando eles tentaram, pensei, tá aqui o dinheiro, pá. Aí, porque você paga para um e o outro vem tentar crescer em cima de você, e eles fazem muito isso com o europeu. O europeu se constrange e vai lá e tira o dinheiro. Tem essa, vai tentar ganhar no grito, não vai mesmo. Isso aí. Não, já paguei ele pro seu amigo. Pega lá o dinheiro com ele. Fala sério, pô. Isso aí. Ele fala também da história do Egito e tudo mais. Então, ele faz assim, pessoal, ele começa no Cairo e aí visita as pirâmides, que é próximo ao Cairo, né? Depois ele pega um trem e desce o Nilo até uma região. Então aí tem as outras cidades. Lá, isso aqui é a passagem do ano, olha, lá no Cairo. Eles foram numa tipo de comemoração na praça lá. Ele passou aqui. Aí, comemoração da virada do ano, tudo mais. Então, assim, muito autêntico o canal, a forma dele fazer as coisas, muito bacana. Ele desce para cidades históricas no sul do Nilo, tá? Depois ele cruza o Mar Vermelho para a Península do Sinai, aí segue, ele sobe e vai até uma parte quase na fronteira ali com Israel e Jordânia. Depois ele volta tudo ao Cairo, pega um avião, vai para Amman, que é o vídeo 2 que está aqui, né? Daqueles 2 vídeos. São vídeos muito bem produzidos, né? São, ele documentários mesmo. Olha, isso aqui é um resort lá no Mar Vermelho, cara, muito bacana, olha isso, cara. É linda, a região é muito bonita. E depois ele desce de Amman, vai no Mar Morto, né? Vai em Petra, tudo mais, faz um acampamento no deserto. Então, para resumir aqui tudo, né? De uma maneira assim mais rápida, o que foram esses 2 vídeos e essa viagem dele. E evidentemente que eu me interessei pelo canal dele e por esse conteúdo aqui, porque eu estava fazendo um roteiro, né? Comentei até com o Tony. O Tony já esteve na Terra Santa e eu pergunto assim ao Tony, por que ele não seguiu dali do Mar Vermelho e entrou na Jordânia por ali? Por que ele voltou tudo até o Cairo e pegou um avião para Amman? Quer dizer, essa é uma pergunta que ele não responde aqui e que eu, se fosse fazer esse roteiro, eu seguiria do Mar Vermelho e seguiria para a Jordânia, tá? E depois tentaria entrar em Israel, faria a Terra Santa. E aí tem essa questão de como ir de Amman para Jerusalém, né? Estou pesquisando isso, inclusive, quando eu tiver esse roteiro pronto, vou mostrar para vocês aqui. E assim, até onde eu consegui pesquisar, eu descobri que você compra um pacote numa agência de viagens que ela te leva de Amman até Jerusalém. Vai uma vanzinha até a fronteira, aí você desce, faz a imigração, pega a outra vanzinha do outro lado e vai até Jerusalém, tá? Quando eu atravessei foi assim também. Eu não fiz a travessia em Amman, fiz em Aqaba. Não, eu acho que é em Aqaba sim, mas você sai de Amman, esse transfer que eu falei, né? Você sai de Amman e vai até lá, passa por Aqaba. O meu eu fiz pelo sul de Israel, tá me fugindo agora o nome da cidade. Eliá. É uma cidade, é como se fosse uma cidade de veraneio, né? Uma cidade de praia. Ela é bonitinha, tem uma orla muito bonita.
mas basicamente ali o que você tem é visitar e ficar curtindo o próprio Mar Vermelho ali. Você tem essa fronteira, alguém te leva até lá, você atravessa a pé, passa a documentação toda, aí você está sozinho, passa a sua documentação, chega do outro lado, alguém te recebe, te põe no transfer e te leva do lugar que você marcou, enfim, do teu hotel. Bacana. Bom, Tony, então assim, esse é um outro canal, tá muito bacana pela produção, pelo conteúdo que é apresentado. Principalmente, eu gostei muito desse conteúdo que ele fez aqui do Egito, tá? Egito e Jordânia, no caso. E muito bacana. Quem quiser ir para lá, por exemplo, pode pegar como referência esse conteúdo aqui do Carl Watson. A próxima dica, pessoal, é o canal de uma brasileira, que é Turquia para Você. Essa brasileira, pessoal, casou-se com um turco e foi morar lá na Turquia. E aí, desde então, ela tem viajado muito pela Turquia. Então é aquele tipo de canal que, se você quer ir à Turquia, cara, vale a pena assistir as coisas, né? Acho que essa é uma ênfase bacana que a gente está dando aqui ao top 1000 do Tony aí, né? 1000 canais e sites que e que a gente deixa de dica também, né, para vocês. Porque, assim, tipo, veja bem o que eu comento com o Tony. Cara, eu nunca vou conseguir fazer esse material sobre a Turquia que ela tem. Não vou conseguir fazer. É a Cristiane. Eu não vou conseguir fazer esse material, porque ela está na Turquia e ela está viajando direto, produzindo conteúdo, tá? Então, assim, isso não tem como eu fazer. Não tem como nós fazermos. Onde até foi a Turquia, tá? Foi a Istambul, né? Mas, assim, por mais que você tenha viajado pela Turquia, você que é o marido dela, você nunca vai conseguir, tipo, produzir todo esse material que ela tem feito aqui. E é muito bacana. É um videozinho também bastante produzido, com dicas bacanas. Tem aqui, por exemplo, para quem conhece, né? Olha só, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Tiatira. São cidades históricas que estão na Bíblia, né? Então ela vai mostrando tudo isso aqui. Tem uma cidade aqui que ela mostra, cara, onde morou Abraão. É uma época que Abraão esteve morando nessa região hoje da Turquia. Olha aqui, Éfeso. Cara, eu tenho uma vontade enorme de ir a Éfeso. Olha esse videozinho aqui de Éfeso rolando aqui. Já foi a Éfeso, não? Não. Então, Éfeso tem essa parte histórica, que é onde ela faz o vídeo aqui. Passa-se nas ruínas de Éfeso. Olha, muito legal, cara. Muito legal isso aqui. O conteúdo que ela apresenta lá é muito bacana. Então, assim, se você quiser conhecer um pouquinho da Turquia, acesse o canal aqui dessa brasileira. Ela mudou recentemente o nome do canal. Hoje o nome do canal é Turquia para Você, mas chamava-se Turkey and More, que eu achava até mais legal, mas não sei por que ela resolveu mudar. Tá? Não é um canal muito grande, ela tem 31 mil inscritos, né? Um número razoável, mas tem um número muito bom de visualizações. Esse vídeo de Éfeso, por exemplo, tem 90 mil visualizações. É um número razoável de visualizações aqui para esse tipo de canal. Mas é mais um daqueles canais de turismo que a pessoa vai aos lugares e vai apresentar os lugares e mostrar detalhes dos lugares, dar opinião e tudo mais. Esse tipo de canal muito bacana. E, assim, nosso videocast aqui vai abordar todo esse tipo de coisa. Mas, assim, pelo menos eu coloquei isso pro Tony, o Tony gostou. Nossa filosofia aqui, a gente não está competindo com essas pessoas, não está competindo com ninguém, na verdade. A gente está, na verdade, curtindo as coisas que a gente mais gosta, que é falar sobre viagem, descobrir coisas sobre viagem. Tá? E se eu precisar citar um canal aqui bacana, que eu acho bacana, eu vou citar, nenhum problema. Sem problema, exatamente. Eu acho muito legal isso. Tá, pessoal? Então, encerrando aqui a sessão de sites imperdíveis, top 1000. Top 1000! Tá aí, viajante. Maravilha. Beleza, cara. Então, pessoal, nós vamos falar agora daquela sessão que o Tony adora no canal aqui, que é o Bola Dentro, Bola Fora, né? Onde nós falamos das experiências com os parceiros de viagens que nós temos. Ou seja, companhias aéreas,
e todo tipo de empresa que se relaciona conosco nas viagens, tá bom? Fala aí, Tony, o que a gente tem hoje no Bola Dentro, Bola Fora? Beleza, meu amigo? Pois é porque é o seguinte, cara, reclamar é fácil, a gente tem que pontuar o que é bom e o que ficou devendo, né? Inclusive, pessoal, a gente não tem nenhum tipo de compromisso com ninguém que a gente cita no Bola Dentro, Bola Fora. A ideia é pontuar coisas positivas e coisas negativas que aconteceram com a gente em relação às viagens. Pode ter sido comigo, com o Flávio, com alguém que está escutando e assistindo o canal e quer contribuir. Coloca no comentário ou manda para o nosso e-mail, fala da tua experiência, fala, olha, tive uma experiência muito boa, foi assim, conta ela que a gente vai passar e vai pontuar aqui. Boa, ruim, enfim. A ideia é ser uma voz para o viajante, tanto para dar o ok, como para mandar o puxão de orelha no ar aqui para quem está trabalhando e prestando serviço para a questão de viagem. A Bola Dentro dessa semana, nós vamos falar do atendimento do Booking. A Booking.com, ela é uma empresa onde, na verdade, é um site que as pessoas que têm acomodações, as pessoas, as empresas, etc. e tal, elas se inscrevem nesse site e esse site ele tem todo um mecanismo de busca para que você faça uma reserva. E tem lá todas as informações e tal, é muito conhecido, é um site que tem origem no exterior, não é brasileiro, porém, eles oferecem atendimento em português. E por que vai o Bola Dentro para o atendimento do Booking.com? Porque todas as vezes que eu precisei de apoio desse tipo de atendimento, eu sempre fui muito bem atendido. Em alguns casos, não resolvemos, porque a autonomia do Booking vai até um determinado ponto. A partir dali, ele não tem como obrigar ao dono da acomodação a fazer certas coisas. Mas já me ajudaram bastante, tivemos muitas questões que eles apoiaram. E o fato que eu quero associar aqui, independentemente de ter sido um sucesso ou não a intervenção deles, o fato é que sempre eu encontrei boa vontade, compreensão e foram aplicados em fazer essa intermediação. Eles são interlocutores muito bons, ligam para acomodação e tal. Como exemplo, eu vou citar algo que me aconteceu na minha penúltima viagem. Eu estava indo para Porto Rico e iria me hospedar e chegar muito tarde num hostel. O hostel, alguns, né, têm esse esquema, eles têm uma chave eletrônica. Ele espera até a última hora para te passar um código, que é o código que você vai chegar lá, vai digitar e vai entrar. O que normalmente é isso? Você não precisa fazer check-in, você já deu toda a documentação online, você já pagou, já está tudo certo. Então eles diminuem até a questão de custo, de ter alguém até determinado horário, e aí você faz um self-check-in. Você chega lá já com as suas informações. Qual é o problema disso? O problema é que algumas acomodações, elas insistem em só te passar esse código no dia da sua reserva. Como se você fosse pegar o código e entrar lá 2, 3, 4 dias antes. Isso pode ter um motivo de segurança? Pode. O problema é que, em geral, isso me obriga a ter acesso à internet no dia em que eu estou indo me hospedar. E isso nem sempre é verdade. Você, nesse caso, por exemplo, eu passei o dia inteiro viajando, cheguei no aeroporto, o aeroporto não dava conexão do Wi-Fi e você, depois disso, você arruma uma maneira de transporte, você vai até a sua acomodação, chega lá e não consegue acessar a informação de entrar no teu quarto. Isso é muito frustrante, já me aconteceu uma vez, eu tive que incomodar um vizinho que não falava inglês, fiquei lá fazendo mímica para a pessoa me ajudar e me socorrer, para me dar a informação do código
de uma caixinha que abria e estava lá a chave. Nesse caso, era um código eletrônico. E eu falei 2, 3, 4 vezes com a acomodação. Pessoas diferentes não se sensibilizaram. E eu chegaria 00:30. E eu falei, olha, eu não quero ficar 00:30 do lado de fora, com risco de não conseguir entrar, porque você não me passou essa informação antes. E eles falaram, olha, fica tranquilo, a nossa internet funciona. Você vai poder acessar o seu e-mail. Eu falei, eu já tive problemas de chegar numa acomodação e a internet não conectar de jeito nenhum no meu celular. E foi o que me salvou, porque aconteceu isso lá. Tá? Eu liguei o telefone, porque precisava avisar a família que eu tinha chegado. Nada. Só de manhã, quando eles reiniciaram o Access Point, né, o roteador sem fio, é que eu consegui conectar e finalmente usar a internet. Ou seja, na insistência, como eles não me passavam a informação que eu pedi, eu entrei em contato com o Booking imediatamente ligou, conversou com eles, e a partir dessa interlocução, dessa intermediação, eu consegui finalmente o código que eu precisava para entrar no meu quarto. Flávio, se eu não tivesse conseguido isso, eu ia ter dormido na rua aquele dia. Porque, como eu falei, aconteceu exatamente o que eu temia. A internet não funcionou, eu não teria como pegar a informação se eles não tivessem me mandado antes. Então, aí vai o thumbs up para o atendimento do Booking.com. E, pessoal, atendimento em português. Quem não fala inglês não tem problema nenhum, é só ligar e se comunicar. Algumas vezes é um brasileiro, outras vezes é um português, mas eles sempre atendem com muita cordialidade. Beleza? 0800, né? Que dá para você ligar pelo celular. Muito legal. Agora, tiozão, por que tu não leva um chip, tiozão? Desculpa, o chip custa, meu filho. Às vezes tiozão mão de vaca. Tiozão mão de vaca. Eu dou tchau assim, ó. Sorrisal na água e ele não seca. Tá certo. Agora, lá, só algo que eu não testei, tem 0800 que não aceita ligação de celular, tá? Não sei se o caso deles se aceita. Do Booking aceita, eu já usei. Já usou? Já usei. Eu ligo direto, eu ligo para um número que não é 0800, eu ligo para o número de São Paulo. Uhum. Não, assim, eu estando no exterior, liguei para o 0800 do local e falei com eles. Ah, tá. Não, beleza? Eu sempre liguei e falei com eles aqui. Agora, curiosidade aqui, Tony, por que eles não fazem um código que se habilita só naquele dia, né? Não dá para entender. Tá? Eu usei o hostel agora. É uma solução rasteira, simples, tem um código único, e se bobear, agora que eu sei o código, se eu for para Porto Rico, eu posso entrar no quarto, porque eles não devem mudar o código com muita frequência. Eu fui recentemente a um hostel, e é muito legal essa situação, ou seja, eles cadastram um código para você naquele dia que você fez. Então esse código não é universal, e ele só vai poder ser usado naquela reserva que você fez. Então, nesse caso, é tipo assim, um sisteminha que faz, né? Então, a fechadura ela é ligada na internet. Então, ela se atualiza ali, pega os dados, enfim. Achei muito legal isso. E assim, você pode receber esse código um mês antes, e se você chegar lá tentar usar, você não vai conseguir, só naquele dia. E só para aquela reserva. E eu descobri isso porque eu fiquei 3 noites no hostel, e depois quis ficar uma 4ª noite. E aí, quando eu fiquei a 4ª noite, eles trocaram o código. Por que você trocou o código? Porque esse código ele está vinculado à sua reserva. Então, ele só vai funcionar nessa reserva. E aí, como é que a gente sabe se você está no hotel ou não? Se você usou lá o código e entrou, entendeu? Então, assim, muito bacana. Achei... Muito mais espertinho também, né, o mecanismo. Esse que eu tinha lá era um código simples, era uma fechadura eletrônica simples. E tem outros que são códigos de caixas e não é nada digital, são rodinhas que você coloca o número, né? 4 números, colocou a sequência certa, você puxa e a caixinha abre e cai a chave. É uma chave normal, comum, não tem eletrônica ali. E aí então fica mais difícil. Quando eu estava na Estônia, foi o caso que eu comentei. Era uma caixinha desse jeito,
a pessoa não quis me falar e ela disse, quando você chegar lá, você se conecta na minha internet e usa o código que eu vou te passar. O problema é que eu não conseguia subir. Eu fiquei um tempão para poder subir. Até que saiu alguém do prédio, né? Eu peguei carona e subi, fui até o andar, tentei me conectar, não conectava. E aí naquela eu falei, caramba, que desespero. Aí bati na porta ao lado, era uma senhorinha, pinta aí de seus 80 anos, não falava inglês. Aí eu fiquei uma mímica lá, apontei para a porta, fiz o telefone, aí ela foi, pegou o telefone dela, aí eu passei, ela digitou, me deu e eu falei com a proprietária. A proprietária finalmente me passou o código. Inclusive, ela tinha mudado o código, ela me passou um código, o código não funcionou, aí ela ficou um tempo, é porque eu mudei. Enrolado pra caramba. Mas são experiências que a gente guarda, né? A gente falou isso no primeiro programa, que a experiência de viajar vai deixando a gente calejado para as próximas. Então, eu agora, quando fala que tem código, eu já penso, cara, faz uma gentileza, me manda o código, eu estou no Brasil, não vou usar fora da data, fica tranquilo, eu vou aparecer aí na data tal, então me manda antes para evitar fadiga, né? E é isso. Aí. O Bola Dentro do último programa também eu falei aqui sobre uma experiência minha no Booking, né? E da vantagem de se utilizar uma plataforma como o Booking para fazer as reservas, porque você justamente tem um suporte e você tem um mediador também ali entre eventuais problemas que você pode passar na viagem. Eles vão estar, digamos assim, mediando isso e te ajudando, enfim. Né? Eu acabo, inclusive, de ter uma ideia. A gente pode fazer um ranking do bola dentro, bola fora. O Booking já está com 2 pontinhos positivos ali. Opa, isso aí. Além de ser uma plataforma com CNPJ no Brasil, então você pode acioná-los qualquer problema também, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu falo isso aqui, eu acho que é muito mais interessante você alugar, reservar um hotel por uma plataforma como a Booking, existem outras, porque você tem esse suporte, você tem como reclamar e você pode acionar na justiça depois. Agora eu vou passar para o Bola Fora, não quero gastar muito tempo falando deles, mas eu vou contar o que aconteceu. É um hostel que fica em Cardiff, e eu tive pensando na única coisa positiva. Isso, coloca as fotos aí e tal. O que acontece? A única coisa de positivo que eu pude dizer da estadia, e eu fiquei 3 noites nesse hostel, em Cardiff, é a localização. Em frente ao castelo de Cardiff tem uma rua, que é uma rua grande, ela é muito movimentada e em vários trechos dela, ela se transforma em rua de pedestres. Então você nessa rua tem restaurantes, lanchonetes, tem o mercado municipal deles, você tem vários pubs, tem boate, então você tem tudo que você quiser, tem mercadinho, tem loja de souvenir e tem o hostel. Então você está hiper bem localizado. Você tem noção, do lado direito do hostel tem um pub que é deles e do lado esquerdo você tem um Taco Bell. Do lado do Taco Bell você tem se eu não me engano, era um Subway, e um pouquinho mais para frente KFC, em frente McDonald's, na diagonal, em frente direto você tem um mercadinho, então você tem muita coisa boa na localidade ali, tá? Fora que o Castelo de Cardiff, que é uma das principais, se não a principal atração de Cardiff, ele está no final da rua. Você sai do hostel, pega a esquerda, você anda 3 minutos no máximo e você está em frente ao Castelo de Cardiff, e a gente vai mostrar e vai falar sobre isso quando a gente subir os vídeos dessa viagem que eu fiz para o país de Gades. Mas qual foi o problema ou quais problemas eu encontrei nesse hostel? O primeiro deles que eu acho irritante é o hostel não te oferecer sinal de internet na localização do hostel, dentro do hostel. Quando ele te obriga a você ficar num ponto específico para poder falar com a sua família, falar com os teus entes queridos, conversar com os amigos, receber notícias, isso é péssimo. Primeiro, porque você não tem o conforto de ficar na tua cama conversando com as pessoas, você não tem, às vezes, né, você já tomou teu banho, já está querendo ir dormir e tem que ficar lá parado, e você não é o único que está querendo usar a internet. Então tem várias pessoas
no mesmo lugar, todo mundo parece ter uma cabine telefônica, só funciona ali. Nesse caso desse hostel, essa localização ela era muito restrita, era na recepção. Você tinha uma recepçãozinha, tinha a entrada e saída da boate dele, desse pub aí. Então você ficava no caminho de quem estava entrando e saindo, e tem a escada que acessa o conjunto de quartos. Isso para mim foi uma das piores. Foi a única? Não. Quando você acordava de manhã, você tinha 3 acessos, tem um banheiro com acesso a 3 sanitários. Um estava com a porta quebrada, então não dá para você ter privacidade, não tem como usar. Isso aí é a rua e é a entrada do hostel, tá? Isso que você está mostrando. Então você não tinha... Um dos sanitários estava completamente inutilizado se você levar em conta a privacidade. O segundo, num dos dias que eu fui usar, o chão estava molhado. Então não dá um aspecto de limpeza. Provavelmente não tinha sido limpo pela manhã. E aí você só tem uma opção, que é o terceiro. Então isso eu acho um descuidos com... o hostel, é claro, você quando vai para um hostel, você paga menos e você sabe que você vai ter um grau de conforto menor do que quando você está no quarto só seu e tal. Mas limpeza não se negocia. E principalmente limpeza no banheiro e na cama. Esses dois é a obrigação do hostel, ele te oferecer instalações adequadas. E eu acredito que isso, nessa parte, eles também pecaram. Agora, outra coisa que me deixou muito irado foi quando eu fui embora. Eu já estava há 3 noites lá, né? A primeira noite que eu cheguei em Gales, eu passei lá, depois eu dei uma volta pelo país de Gales inteiro, e as minhas 2 últimas noites foram lá. Ou seja, eu já tinha gasto no hostel por 3 noites, e aí eu precisava fazer o check-out, liberar a cama, deixar as minhas malas lá e ir para o castelo de Cádiz. Na volta eu ia pegar a minha bagagem e ia para a estação de trem para poder ir para Londres. Eu já vi hostel cobrar, eles cobravam para você deixar lá a sua mala, mas quando você fazia isso, ele deixava num lugar adequado, vigiado, com uma estrutura, e em tese, aqueles cents, né, aquele €1 ou £1 que ele estava me cobrando, era para poder ajudar, talvez num seguro, talvez na manutenção das câmeras, para que a sala, para justificar o espaço de uma sala grande estar sendo usada, etc e tal. Dá para tolerar isso? Dá para compreender? Dá. Agora, 90% dos hostels que eu visitei não te cobram nada nunca. Nem hostel, nem hotel. É muito comum você estar saindo e ainda ter atividade naquela região. Você vai obrigar o seu hóspede a ficar circulando com mala pesada? Tem lugares, inclusive, que você pode visitar se você tiver com mala. A maioria dos museus, inclusive. E eles não oferecem lugar para guardar. Então, qual é o mais comum? Você tem uma luggage room, que você deixa lá a sua mala, sua mochila, etc. Vai para a rua se divertir, no final você passa lá e pega. Isso é o mais comum. 90% das acomodações que eu usei tem isso e nunca cobram nada. Esse cobrava 5 libras. 5 libras. Isso é algo em torno de 30% do que eles estavam cobrando pela noite. 20%, 30% do que se cobrava pela noite. Então é caríssimo. E aí eu te digo, eu te pergunto, tinha alguma sala específica com um alto esquema de segurança e câmeras e alarmes, ou alguma coisa que justificasse cobrar £5 para deixar a mala lá? Não, o cara deixava jogado no tal corredor, que era o corredor de acesso ao pub. Obviamente o pub estava fechado, né? O horário era de manhã cedo. Quando eu fui ver, ele deixou lá, largado. Não tinha nenhuma identificação da mala atrelada a mim, então eu não levei nada como um comprovante, ou seja, se tem troca de turno, aquela pessoa que me recebeu sai e entra outra, eu vou lá e vou dizer, aquelas 2 malas são minhas, eu vim pegar. A pessoa vai me entregar. E se for outro, vai levar também.
Isso pode acontecer num lugar mais organizado? Dificilmente. Você vai ter um recibo, ele vai te pedir o recibo. Ah, mas ele está cobrando 5 pounds, então é imperdoável, ele tinha que ter uma estrutura melhor. E é por isso que eu, na hora de fazer a avaliação desse hostel, fiz uma avaliação ruim, coloquei os motivos, coloquei essas coisas lá, e agora eles vão ganhar o nosso bola fora da semana. Beleza, Flávio? Isso aí, cara, beleza. É isso. Bacana, você viu que eu estava navegando aqui, realmente a região do hostel era totalmente central, né? Sim, Então, a localização é realmente muito boa. Talvez por isso justifique o preço dele não ser um preço baixo. Eu paguei, se eu não me engano, entre 27 e 30 pounds, né, libras, por noite. E isso é muito dinheiro. Em outros lugares eu paguei isso para ficar no quarto. E ali eu paguei por noite numa cama de hostel. Eu diria que 8, 10 libras seria um preço médio razoável, né? Não é o caso. Lá em Cardiff a cidade é cara e a acomodação era bem cara. Pessoal, então assim, você já sabe que o Tony está praticamente de malas prontas. Malas prontas, Tony? Não literalmente, mas quase, né? Dessa vez a mala vai ser maior um pouquinho, mochila, né? Mochilão. Então, Tony acaba de chegar do País de Gales e vai voltar para a Europa. Ah, essa é a vida que eu queria. Moleque. Rapaz, Tony vai fazer uma super viagem para a Europa. Uma parada assim muito gigantesca, né? Para os nossos padrões, né? Porque assim, eu considero uma viagem média ali até uns 15 dias. Uma viagem longa, 30 dias. Que é o máximo, inclusive, que eu consigo viajar, que eu só tenho 30 dias de férias. Mas o Tony tem uns 3 meses de férias. Vai ficar lá. Meu amigo, quem dera. Vai ficar quase 2 meses na viagem. Né? E eu vou colocar aqui, Tony, então fala para mim, para onde você vai? Eu vou para a Europa Central. Deixa eu explicar aqui como é que eu faço o milagre da multiplicação. Essa viagem. Não faz isso não. Vou falar. Essa viagem, ela era uma viagem que ela foi planejada em 2019 para ser feita em 2020. Era uma viagem que basicamente era França e ali uns arredores. E aí, né, entramos no Covid, o Covid acabou cancelando, empurra para agosto, cancela de novo, bota para 2021, cancela. E a cada cancelamento acabava acontecendo do roteiro anterior já estava pronto, e tudo que eu lamentava em ter perdido, eu falava, mas se eu colocar mais um diazinho aqui, eu consigo ir naquele lugar que eu ia perder. E, pessoal, é muito frustrante. Quem trabalha, quem gosta de viajar, faz muito roteiro, sabe que dificilmente você volta em alguns lugares, principalmente se não for capital. Quando você pula algum atrativo interessante, principalmente em cidade de interior, você dá adeus. Voltar lá é dificílimo, tá? E aí eu me vi na oportunidade de agregar esses lugares que eu tinha perdido. E aí a coisa foi aumentando. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha dias acumulados para tirar, somado aos 30 dias normais que a gente já tem de férias. Então essa viagem juntou feriado com dias acumulados e com férias, né, espalhadas, e ela vai ter aí beirando 2 meses, né? Vão ser quase 50 dias de viagem. É um roteiro enorme e eu confesso para vocês, já me deu muita dor de cabeça em diversos sentidos, né? Já tomei até cascudo do chefe, mas eu confesso para vocês que fazer uma viagem tão longa quanto essa não é o desejável. Isso acabou acontecendo e fui me animando e tal, não sei o quê, e hoje em dia eu não sei se eu faria igual, não. Mas o fato é que, como roteiro, a viagem está sensacional. Só que
assim, um número de dias tão grande longe de casa, né, longe da família e tal, é cansativo de uma série de coisas. Essa última viagem, por exemplo, com 15 dias, ou 14, né, eu já fica com saudade de casa, saudade da família, saudade da mulher, saudade da cama, saudade de tomar um banho no seu chuveiro, né? Quem sabe, né, o chuveiro da Europa, assim, todo muito ruim, né? Aquela coisa que é difícil tu pendurar, aí ele, quando você acerta, ele cai, aí a água fica aqui, não na cabeça. Às vezes não é, ele não fica lá, então tu tem que ficar com a duchinha na mão. É tudo, no fim das contas, para quem não viaja igual um rei, fica em hotel 4 estrelas, 3 estrelas para cima, tudo bonitão e tal. Para quem viaja no budget, né, você passa alguns perrengues, e perrengue o tempo todo é muito complicado. Porém, tá aí, viagem. Fazer o seguinte, fica por aí, deixa que eu vou no teu lugar, pode ser? Não, muito obrigado, eu vou enfrentar esse desafio, vou inventar e vou trazer um número enorme de material para a gente falar aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Meu estagiário, tu já aprendeu a usar o Maps aí? Tá, mais ou menos. Vamos ver se eu já sei. Fala aí. Vai chegar lá. Então vamos lá. A viagem começa por Paris, né? Cidade de luz, aquela coisa que ninguém pode perder. Eu já estive em Paris 2 vezes. Paris é aquela cidade que a gente chama de hub. É a cidade que, para tudo quanto é voo, para a maior parte dos voos que você vai para aquele país, você passa por aquela cidade. Então é muito legal que você pode fazer stopover. E aí você consegue conhecer o lugar, a prestação. Você vai lá, fica uns 3, 4 dias, sai e vai para outro lugar. No outro você vai, fica mais 3, 4 dias, visita mais uma parte que você não conheceu, vai para outra. E Paris, Roma tem essa característica, Londres tem essa característica. E aí você consegue partir a sua viagem e não ficar trocentos dias numa cidade só. Paris requer, para ser conhecida, trocentos dias? Requer. Eu acredito que se você ficar um mês em Paris, você vai arrumar atividade todo dia, porque é uma cidade enorme e espetacular. Porém, a gente tem que fazer outras coisas, não dá para ficar fazendo só isso. E eu separei aí uns 3, 4 dias para ficar em Paris dessa vez, para conhecer melhor coisas que eu não tinha conhecido de outras vezes. Eu dessa vez não vou à torre, por exemplo, já subi 2 vezes lá, mas vou no entorno, vou conhecer alguns lugares e não vou me detalhar agora, tá, pessoal? A viagem é tão longa que se eu for ficar falando o tempo todo com detalhes da viagem, vai estourar o tempo aí do nosso videocast de hoje. A ideia não é essa, não. Quando eu voltar, a gente vai fazer um programa mais específico, né, Flávio? Isso aí. E a ideia agora é falar meio que por alto. Então, qual é o foco, ou quais, né, eu diria, quais são os focos dessa minha viagem? Obviamente, Paris, chegando lá. Depois de alguns dias, eu vou para Toulouse, vou pegar um trem, vou para Toulouse, lá pego um carro e começo a explorar a região do sul da França. Essa região, eu não sei especificamente se Toulouse já faz parte do que eu vou dizer, mas ela é conhecida como Languedoc. E essa região ela tem uma característica histórica sensacional. Vocês que já acompanham o canal sabem que eu tenho um apreço por questões históricas, Idade Média, aquelas confusões que aconteciam lá. E essa região ela guardou 2 coisas históricas muito interessantes e relacionadas. Foi a expansão da então conhecida como heresia cátara. Os cátaros eles foram religiosos muito parecidos com os cristãos, com alguns dogmas frontalmente opostos, mas muito parecidos. Eles tinham um proceder muito, muito reto, muito justo e tal. E essa religião cátara, ela se espalhou naquela região ali do sul da França e a Igreja Católica da época não gostou nada disso. E tentou que se combatesse essa chamada então de heresia durante muito tempo. Não conseguiram, até que um papa, eu já esqueci o nome agora, acho que Inocêncio, alguma coisa, ele conclamou uma cruzada, né? Vocês vão lembrar do termo cruzada, sabe que a cruzada era montada contra os infiéis para livrar a Terra Santa.
Nesse caso aqui, eles foram, foi chamado de Cruzada Albigense, e foi uma cruzada para livrar aquela região da heresia cátara. Então você teve pessoas, cavaleiros, exércitos, que durante, se eu não me engano, 20 anos, foi um tempão que essa cruzada ficou ali sufocando os cátaros. Isso rendeu episódios muito sangrentos, muito tristes para aquela região toda. Você tem aí carnificinas, né? Guerras medievais que foram verdadeiras carnificinas nas cidades pequenas, Albi, Toulouse, Béziers e outras, né? Lembrando aqui que eu não falo francês, eu não sei se a minha pronúncia está 100%, tá, pessoal? Me perdoem aí. Mas, por exemplo, tem Flávio, não sei se você sabe desse episódio, onde antes dos cruzados, da cruzada albigense, entrar em Béziers, eles chegaram para o Papa e falaram assim, mas, ô Eminência, ali é o seguinte, os religiosos cátaros, os hereges, são muito parecidos com os cristãos, porque eles têm as mesmas aparências, os mesmos costumes, o proceder é parecido, como é que a gente vai fazer? Aí o Papa, ele falou uma frase, essa frase está documentada, e ela foi muito rude, lembrando que eu não posso cometer nenhum anacronismo, isso era na época, tá, pessoal? A gente não pode julgar o que acontecia naquela época com os olhos de hoje. Mas ele chegou e falou o seguinte, mata todo mundo. Quando chegar no céu, Deus vai saber quem são os seus. Porque os guerreiros não sabiam diferenciar. Então, houve um massacre nessa cidade, mataram, parece que, eu não sei se foram 20 mil pessoas ao todo, ou só nessa cidade, mas matou muita gente, cara. E, enfim, pessoal, esse é um assunto que eu gosto, né? Já pesquisei alguma coisa, já li, acho interessante, e essa região ela é cheia disso, tá? Então esse é um foco na parte histórica. Depois de Toulouse vai para onde? Então tem Toulouse, tem Albi, tem Béziers, tem Carcassonne, vai ter Lyon também, que não é desse grupo, mas também vou conhecer Lyon. Bota Lyon, para você se situar no mapa. Tá? Isso de carro, vai fazer isso de carro? Eu não vou fazer essa curva desse jeito que está aí, porque eu vou passar em algumas cidades ali de baixo e tal, e vai ter em algum momento Lyon. Depois de Lyon, vou para a Suíça, bota aí Montreux. Eu já visitei o castelo de Montreux por fora, tem um lago bacana e tal, já fui nessa região, mas eu agora quero visitar o castelo, então vou entrar. Dali eu vou para Lauterbrunnen e outros lugares. Qual é a ideia dessa região? Pessoal, a Suíça tem lugares de beleza natural indiscutível. A beleza daquela região ali é assim, só para mim, eu não conheço Nova Zelândia, já me falaram que a Nova Zelândia também é parecida, mas para mim só rivaliza com aquilo ali as rochosas canadenses. Pelo menos até o que eu conheço de agora. Então você tem, o Flávio já esteve na Suíça também, já esteve nessa região, e eu já estive lá. Só que eu não fui em todas as vilazinhas, eu fui em algumas. Agora eu quero ir para aquelas que eu não fui. Então eu vou em Mülheim, eu vou em Lauterbrunnen, eu quero fazer alguns trekkings por lá. Dessa região aí, eu vou mais para a direita e aí eu desço para o norte da Itália. Vou pegar o Lago de Como. E, eu esqueci de falar, eu também vou entrar em Liechtenstein. Antes da Itália? Antes, Vou botar Liechtenstein aqui. Eu vou passar em Liechtenstein, tem alguns castelos bacanérrimos ali para conhecer em Vaduz, que é a capital. Depois, então, de lá, eu vou para o norte da Itália, passo em Lugano. Depois de Lugano, eu vou para Como, que é um lago muito bonito. Vou conhecer a região de Turim, inclusive espero passear lá pela igreja que tem o Sudário. O Sudário, não sei se você sabe, ele não é exposto, não dá para conhecer, mas tem uma outra igreja que tem uma cópia idêntica, né, uma cópia fiel do Santo Sudário, e eu vou passar lá para visitar. Então, Lago de Como, tô aqui. Isso. Depois dali... norte da Itália, tá, pessoal? Isso, norte da Itália. Eu vou para Pesqueira del Garda, que também é outro lago muito bacana. E em seguida eu vou para um lugar lindíssimo,
perto das Dolomites, que é o Parco Naturale de Fannes. Tem um lago chamado Lago de Braias. É lindo, cara. Não sei se você conhece o Conissee na Alemanha, eu acho que sim, né? Você já foi lá no Conissee, não foi? Sim. Na Alemanha? Então, Sim. esse lago lembra muito o Conissee. Pessoal, é um lago... não é um lago urbano, como os lagos, a maioria dos lagos da Suíça, né? De Genebra, aquela coisa toda, ou o Lago de Como, esse Pesqueira de Garda, Lago de Garda. Esse lago, ele é um lago no meio de umas montanhas, assim. Você tem aquele espelho d'água com aquelas montanhas, assim, ao redor. Quem conhece o Conissee também é muito parecido. Então, eu vou passar nessa região, vou ficar lá, vou visitar alguns outros pontos. Desculpa, qual cidade você vai ficar aqui nas Dolomitas? Só por curiosidade. Cara, eu vou ficar numa região, eu não marquei os nomes das cidades aqui, eu até tenho em outro lugar os hotéis, mas eu não marquei agora, eu queria entrar nesse A cidade lugar. aqui famosa é a Cortina d'Ampezzo, que teve já Olimpíada de Inverno e tudo mais. Pois é, eu na verdade eu não queria ficar em cidade famosa, eu queria ficar em vilas que fossem próximas dos pontos que eu queria ir, para ficar prático. Então eu vou ficar nas proximidades desse Lago de Braias, depois eu vou para Val de Funes, mas é também um vale onde tem uma igrejinha chamada Igreja de Santa Madalena. Ela é muito icônica. Você tem a igreja e as Dolomites, né, Dolomites lá no fundo. Então é uma cena muito comum, é fácil de achar aí na internet fotos desse lugar. É uma área de campo, né? Uma rural muito bonita, porque tem a cordilheira, né? Cordilheira não, aquilo lá, não sei se é cordilheira. As Dolomites é aquela cadeia de montanhas ali. Faz parte dos Alpes, né? E é uma cadeia específica. É uma cadeia específica. Isso. Então, de lá eu vou dar uma passada em Ransal, na Áustria, passo de volta em Český Krumlov, é uma cidadezinha medieval da República Tcheca, volto por Hallstatt, na Áustria também, inclusive recentemente já coloquei no roteiro, vou visitar uma mina de sal que diz lá que é a mais antiga do mundo, vamos ver. Durmo em Innsbruck, volto pro norte da Itália, passando por alguns lagos, algumas coisas. Vou colocar aqui em Innsbruck, então. Isso. E aí, já para te ajudar no mapa, dessa região aí, já põe mais para baixo Bolonha, já é uma cidade grande, e o meu objetivo nesse lugar é dormir. Na verdade, eu tô indo para Lucca. Lucca, eu sei que você conhece, Lucca é na Toscana, é uma cidade que quando eu visitei a Toscana não consegui ir, então vou visitar dessa vez agora, tentar pegar aí um molhozinho de trufas para trazer, vamos ver se eu consigo. Você vai dormir em Bolonha, mas vai para Lucca então, né? Vou para Lucca, a ideia era não dirigir demais. Dali eu vou para La Spezia e pego Cinque Terre. Aí, além de ser, né, um lugar pitoresco, Cinque Terre é famoso mundialmente, cenário de filme, etc e tal, é uma área de praia. Então eu pego e vou subindo, passo por Gênova, não vou esquecer de passar na Boca d'Assi, que é uma praia linda de Gênova, muito bacana e tal. Vou pegar e visitar alguns lugares históricos, lembrando que Gênova era uma cidade-estado na Idade Média, muito importante e rivalizava ali com Veneza, né? Eram as duas mais desenvolvidas. De lá, nós tivemos muitos dos grandes navegadores, que é a parte da história de Portugal e Espanha, né? Então eu passo por ali, passo por Mônaco, vou por toda a Riviera Francesa. Você vai a Portofino? Vou. Você está vendo que é tudo no mar. Aí é só litorâneo, passa, faz uma visitinha ali, outra aqui, nas partes históricas e fica na água lá, boiando, descansando, curtindo, porque tem lugares muito bonitos, né? E aí passo por Mônaco, pego toda a Riviera Francesa. Nice, Marseille, Saint-Tropez, tudo que tem nesse meio, aí Cannes, Toulon, se eu não me engano,
Avignon, que inclusive foi um lugar importante, histórico, né? Não sei se o pessoal lembra da cisma, onde a gente teve 2 papas ao mesmo tempo, um em Avignon e um em Roma. Então eu vou lá, vou visitar o Palácio dos Papas também. Se eu não me engano, não sei se agora sim, Nice ou em Marseille, eu vou visitar o Castelo d'If, para quem é fã de Alexandre Dumas, Conde de Monte Cristo, né? Foi lá que ele ficou preso. Obviamente que aquilo é uma novela, é um conto, então ele não existiu, mas o personagem ficou preso, né? Danton, é isso? Danton? Ele ficou preso lá durante muito tempo e conseguiu fugir. Eu vou visitar ele fica numa ilha, você visualiza da costa essa ilha, é perto, você pega um ferry e passa o dia lá passeando. São 2 ilhas, a outra é inclusive maior, tem mais coisas para visitar e tal. Cara, saindo dessa região, eu pego Carcassonne, que é uma outra parte também histórica, também ligada, que eu comentei, da Cruzada Albigense, daquela coisa toda. Nesse meio tempo aí, a última delas, eu também vou passar num lugar chamado Rennes-le-Château. Tem gente que curte assim uns mistérios, essas coisas. Rennes-le-Château é uma cidadezinha muito curiosa, porque houve lá um padre chamado Saunier, que ele, do nada, ele começou a incrementar e a colocar a capela da cidade, que é uma cidade minúscula, uma vila, e ele começou a colocar de tudo do bom e do melhor naquela capela, que virou uma igreja. E aí todo mundo começou, da onde esse padre arrumou essa grana? E há uma suspeita, né, aquelas teorias meio loucas, né, de que esse padre teria descoberto um tesouro templário. Os templários, eles foram muito fortes nessa área, nessa região. Inclusive, eu também vou visitar uma antiga commanderie, vou ver lá um show, pessoal com roupas e tal, e falando dos templários. Mas, enfim, há essa teoria e tem lá, eu vou visitar essa igreja, parece que ele deixou, antes de morrer, uma série de enigmas nas tumbas, na tumba dele, mandou colocar, ele tinha uma governanta que era amante dele, que inclusive essa governanta foi morrer já no século XX, beirando 1940, quando ela morreu, já idosa, ele morreu antes. E ela morreu rica, com o dinheiro que ele deixou para ela, para que ela pudesse cuidar. Então tem uma série de histórias, da onde veio esse dinheiro? E o pessoal acha que ele descobriu esse negócio. Então eu vou visitar esse lugar, de lá eu passo em Carcassonne, e por último, antes de voltar a Toulouse e devolver o carro, eu vou visitar um lugar chamado Montsegur, ou Montsegur, não sei. Esse lugar foi a última fortaleza dos cátaros. Foi o último lugar que concentrava uma vila de cátaros que caíram, foram todos mortos e tal. Alguns mortos na fogueira, né, nas estacas lá, como hereges. E eu vou visitar o castelo, que era num alto de uma colina. Dali eu vou para Toulouse, visito algumas coisas de Toulouse, devolvo o carro, pego o trem de volta para Paris. Aí cabe a consideração. Por que trem e não um avião ou carro dirigindo? Já que eu poderia pegar o carro no último dia de Paris e vir dirigindo. Porque o meu objetivo era muito claro. Eu queria pegar e ir direto naquela região. Se você tiver no meio do trajeto um lugar para conhecer, você vai precisar fazer um roteiro diferente. Talvez até ir de trem até aquele lugar e dali pegar um novo trecho, se for possível. Você sabe onde eu tive isso? Quando eu visitei a Espanha. Eu fiz de uma forma tal que eu poderia entregar primeiro rascunho de roteiro, eu entregaria o carro em Málaga, pegaria um trem, que inclusive numa outra vez eu fui nesse mesmo trem, pegaria esse trem e iria para Madrid. Porém, quando eu consegui mais dias para fazer essa viagem, eu percebi que entre Málaga e Madrid, na volta, eu teria 7.000 de las Bodegas, eu teria Ronda, eu teria algumas outras cidades muito bacanas. E eu perderia isso tudo passando de trem por elas. E aí eu abortei a ideia do trem, continuei com o carro, devolvi o carro em Madrid. Ou seja, nessa viagem
eu peguei o carro num lado e devolvi em outro. Ah, mas foi mais caro. Era isso ou perder um monte de outras coisas e atrativos e cidades bacanérrimas. E não me arrependi, não. 7000 é sensacional, Honda é muito bacana, né? Mas enfim, voltando para essa viagem, falando da França, eu devolvo o carro em Toulouse, pego o trem, chego em Paris, passo a noite em Paris e no dia seguinte eu pego outro carro, uma outra companhia e vou para fazer o segundo grande ciclo dessa viagem, que é o ciclo do norte. Aí você me pergunta, Tony, por que você escolheu fazer primeiro para o sul e depois para o norte? Porque é o seguinte, pessoal, a região do sul da França, ela é caríssima. E quanto mais para o meio do verão, mais caro fica. Era meu objetivo naquela região visitar as praias. Só que na hora em que eu vou passar por ali, as praias já estão com uma temperatura bacana. Não preciso estar 28, 30 graus para visitar as praias ali. Já com 25, 23 graus já dá. Então eu pego, numa época que ainda está com preço melhor, de tudo, eu diria, tá? Eu vou pegar, passando por ali, o final da baixa temporada e iniciozinho da alta. Se eu tivesse feito invertido, eu pegaria o final já ali na metade da alta temporada. Já ficaria uma viagem muito mais cara. Então, eu estou falando isso só para dar um exemplo de como é que você mexe nos custos de uma viagem, às vezes simplesmente cambiando o que você vai fazer para cima ou para baixo, tá bom? Então, na parte de cima, a parte mais histórica, então eu vou visitar, indo ali para o oeste, né? Eu vou visitar Reims, Metz, entro por Luxemburgo, fico alguns dias visitando castelos e cidades e vilas de Luxemburgo, subo pela Bélgica, passo por Dinant, que é uma cidade quase que na fronteira, mas é bem bacana, bem fotogênica, eu diria. Depois de Dinant, subo Bruxelas, paro em Bruges. Bruges é sensacional, imperdível, é uma cidade medieval, é fantástica, é fantástica. Ghent e Bruges, na Bélgica, ambas são imperdíveis. Ghent eu já fui, já conheço, agora vai ser a vez de visitar Bruges. Saindo de Bruges, eu volto para a França, aí, pessoal, eu pego ali, uma cidadezinha, se eu não me engano, é Alliance. Eu não tenho certeza se é isso, mas tem uma igreja lá que foi dos Templários, eu quero conhecer essa igreja. Depois eu passo para Caen. Quem não conhece, essa cidade é muito famosa por uma batalha importantíssima da Guerra dos 100 Anos. Eu vou no lugar da batalha. De lá eu vou para o desembarque na Normandia dos aliados. Então eu vou visitar a praia de Omaha. Lá, quando você fala lá, o dia D e tal, é uma extensão de areia gigante. Eu imagino que vai ser um momento bastante interessante. Eu gosto de algumas coisas de história militar, história da Segunda Guerra Mundial. E isso aí foi o início da retomada, né? Do pessoal começar a detonar lá os nazistas. Saindo dali, vou no Monte Saint-Michel, que é um lugar lindo, bacanérrimo. E de lá eu passo para o famosérrimo, né? Famoso Vale do Loire, que é um vale na meiuca ali da França, que tem inúmeros castelos e palácios, né? Os castelos são mais para palácios, né? Flávio já conhece essa região, eu sei. Você teve em Monte Saint-Michel? Não. Eu vou dormir lá próximo, não dentro dele, porque era carérrimo, não deu. Então eu vou ficar lá dentro. Dá para ficar lá? Dá para ficar lá, mas você vai pagar, meu irmão. Os olhos vai pagar um rim. Tá? Você tem hospedagem. Tem um monte de várias hospedagens. Tem um monte, não são poucas não, mas todas elas vai ficar numa dessas? Vai ficar numa dessas aqui? Não, eu vou ficar tipo a uns 10 minutos ou 15 de carro daí. Mas é perto. Se você for descendo, tá vendo quando começa aí no mapa a aparecer novas hospedagens? Eu vou ficar por aí. Dá uns 15 minutos de carro do Monte Saint-Michel. Mas por que é importante isso? Porque ficar lá dentro é caro demais. E ali eu consigo ficar lá dentro até tarde. Lembrando que nessa época o sol se põe ali pelas 10 da noite. Ou seja, eu vou ficar até o sol se pôr, vou tirar fotos maravilhosas, vou jantar.
Aí ali pelas 11 e pouca, eu venho, pego o carro, ando 10 minutos, estou no hotel e vou, hora de descansar. É a foto aí, essas fotos são muito famosas, né? O Monte Saint-Michel no fundo e uma área de pasto. Às vezes é uma área alagada, porque essa região aí, em determinadas épocas do ano, ela fica cheia d'água. Esse é um dos lugares mais visitados do mundo, cara. E tem um misticismo. Quando a gente for falar com mais detalhes, eu conto que envolve um misticismo que envolve essa e outros lugares que, curiosamente, eu acabei visitando, mas são igrejas dedicadas a São Miguel Arcanjo. E aí tem, não sei se de propósito ou não, elas fazem uma linha reta. Um amigo meu que me chamou essa atenção sobre isso. Uma delas eu vou visitar, que é a Sacra Saint-Michel. Tem essa aí, que é Le Mont Saint-Michel, na França. Tem na Inglaterra, tem o Monte Saint-Michel na Inglaterra, que eu já visitei. E tem outros lugares por aí que fazem uma linha reta. Estranho, né? Será que foi de propósito? Não foi? Enfim. Saindo daí, pessoal, eu vou visitar o Vale do Loire. Aí tem um monte de coisas interessantíssimas, palacetes, castelos lindos e tem algumas curiosidades. Por exemplo, eu vou visitar o Château de Chinon. O Château de Chinon ele guarda historicamente 2 acontecimentos importantes. O primeiro deles foi lá que foram aprisionados e depois foram queimados. Não sei se foram queimados exatamente lá, acho que não, mas foram queimados os 2 últimos grãos mestres dos Cavaleiros Templários, tá? Foram lá, me fugiu o nome deles agora, mas eles foram aprisionados lá por um complô do Papa, que eu já esqueci o nome, da época, junto com o Filipe o Belo, rei da França, que devia muito para os Templários. O que ele achou melhor fazer? Pô, não vou pagar, vou dar um calote. Arrumou um jeito de acusá-los de hereges, mandou prender todo mundo. Isso aconteceu numa sexta-feira 13, por isso que até hoje, sextas-feiras 13 são consideradas de mau augúrio, né? São dias que são de azar, né? A história veio daí. Foi onde os templários foram presos, traídos, presos e mortos. Mas, enfim, e o outro grande acontecimento foi Joana d'Arc. Ela também foi ou presa ou foi queimada. Eu vou reler as histórias todas, mas tem envolvimento com Joana d'Arc, tá? Vou visitar o Orleans também, que é o lugar da onde ela veio, né, a Joana d'Arc. De lá, eu vou visitar outros lugares interessantes e, finalmente, volto para Paris. Tchau e benção, acabou a viagem, tá? Você já conversou comigo sobre aqui o Vale do Loire, não? Já. Você já tinha falado de Chambord, Chenonceau. Chenonceau, tem outros castelos aqui, já passei alguns dias aqui. Sim, esses todos já estão no roteiro e eu vou com alguma expectativa de conseguir voar de drone sobre eles lá. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que sim. Não. Eu acho que não. Lá no País de Gales, em ruínas de castelos, já tinha aviso lá que não podia. Então, em palácios desses que são palácios lindíssimos, estão conservados e tal, eu acho muito difícil o pessoal deixar eu voar com o meu drone lá. Mas eu vou tentar, né? De repente, a gente consegue trazer imagens, né, do alto, bacané. Eu não saberia dizer, mas eu sei o seguinte, todos eles têm um jardim extenso, muito grande próximo. Então, tipo assim, se você se afastar do castelo por alguns 100 metros, 200 metros e subir um drone, talvez seja possível, imagina. Mas a multa é pesada, eu não me arrisco não. Esses lugares no País de Gales... Tem que perguntar se é possível, né? Tem que perguntar se é possível. Pois é. No País de Gales, no castelo, esqueci o nome lá, um dos castelos que eu visitei, tinha lá um aviso que não podia voar. Eu, poxa, que sacanagem, não pode, tal. Aí fiquei meio assim. Só que eu fui visitar o castelo no lugar assim, no horário perto dele fechar, que era às 5 da tarde. E, cara, é o seguinte, essas cidades, elas são muito pequenas, as cidades lá. Deu 5 horas, os caras jogam uma pílula ninja no chão e desaparecem. Então, o que aconteceu? Eu acabei de fazer a minha visita, dei uma passeada pela vila, comprei um fish and chips, fui comer no meu carro, no colo. Quando deu 5h30, eu era o único na rua.
Eu peguei meu drone, subi e fiz as minhas imagens. Então eu não tinha ali risco de ficar me aborrecendo, de alguém ficar me dando esporro, né? Ficar tomando esporro já velho não dá, né? Então, ou tomar uma multa, que é muito pior, ou apreensão do drone, que seja. Agora, nesses lugares aí, cara, duvido, eu não vou arriscar, não. Se eu perceber que não pode, se tiver aviso, eu vou perguntar para alguém e falar, não pode, eu não arriscaria. Eu sou meio cagão com essas coisas, prefiro não arrumar problema. É mais ou menos esse círculo aí, né? Esse segundo círculo. Ele vai mais para lá para a direita e depois sobe, né? Mas é quase isso. Né? Acho que você falou em Luxemburgo também, não foi? Luxemburgo também. Eu vou passar em Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo, e em outros 2 ou 3 castelos lá. Que são, inclusive um deles, eu olhando, diz que é o castelo mais bonito da Europa. Todos eles acham que são, né? Então eu vou lá conferir. Esqueci o nome, tá aí no meu roteiro em algum lugar, mas vamos ver lá. Cara, o mais bonito da Europa, disparado, é Versalhes. Mas Versalhes não é um castelo, é um palácio, né? Misturar o castelo, para mim, ainda que o pessoal chame chateau, não sei o que, chateau, tradução literal e tal, mas eles são palacetes, ou palácios. Versalhes é um palácio. Castelo, para mim, é uma fortaleza. É aquele cara que tem muralha, que tem aquelas torres de vigia e não sei o que e tal. Nesse aspecto, Gales tem um monte deles, né? A Inglaterra como um todo tem um montão, Portugal tem alguns, Espanha tem outros, eu acho que vou encontrar vários na França, não me lembro de nenhum assim, que eu já tenha visitado desse jeito, mas eu também visitei áreas muito específicas da França, não eram áreas de castelo, né? Esses castelos todos aí tem mais, esses castelos franceses têm mais vocação para residência do que para fortaleza, né? Exato, tipo, por exemplo, o castelo no qual foi baseado a Cinderela, que é o Neuschwanstein, lá na Füssen, na Alemanha. Aquele castelo é lindo, mas ele é um castelo de 1800, sei lá, foi renovado todo. Ele é muito bonito, mas ele era uma residência, virou um museu. Mas, por exemplo, o castelo de Peles, que eu visitei na Romênia, ele era, até bem pouco tempo, o castelo residência do pessoal da monarquia lá, até antes da guerra, ali da Segunda Guerra. Era lá que eles viviam e ficavam. Enfim, eram residências. Né? O Windsor, por exemplo, é uma residência, é uma fortaleza, mas é residência. Né? Em Salzburg tem um assim. Em Salzburg tem um assim no meio da cidade, fica no alto da montanha e é uma fortaleza, né? Uma fortaleza. O castelo de Liechtenstein, se eu não me engano, ele não dá para visitar, ou a visita é restrita a um pedacinho. Eu estava estudando sobre isso para botar no roteiro, porque ele ainda é residência do pessoal de lá, cara, da nobreza. E aí voltou a Paris, vou para o Rio novamente. A volta, na verdade, o último dia, eu pego castelos muito próximos dali, Fontainebleau, vou para, acho que é Givenchy que fala, né? Givenchy, vou visitar os Jardins de Monet. E aí é o seguinte, né? Vai pro quarto, faz a mala, né? Ajeita tudo. No último dia eu vou dirigindo para Paris, já entrego o carro no Charles de Gaulle e 13h vou pro Brasil. Eu gostaria de falar muito sobre Paris aqui no canal, porque é uma das cidades que eu mais gosto, né? Fica para começar essa série aí de Paris com a viagem do Tony. Eu vou contar um negócio para você. Se você não assistiu os nossos programas passados, assista, porque eu lá falo, o Flávio usa armário do hotel, ele tira a roupa da mala e bota no cabide. Não exagera. Vovôzão!
Mas aconteceu já. Eu vou chegar num lugar que vai ficar mais dias, a minha mulher desfaz as malas, bota a roupa no armário, a gente vai tirando ali e tudo mais. Já tá colocando a culpa nela, né? Ora. Eu vou de mochilão, pô. Conhece minha mochila? Eu vou mostrar equipamentos aqui no canal também. A gente tem que fazer um programa de equipamento qualquer dia. Ah, tem, cara. Tem sim. Depois tem dicas importantíssimas aí sobre equipamentos e não pode ficar faltando aí na sua viagem, né? Então, fechou, Tony? Roteiro lindíssimo, cara. Eu espero, assim, que você faça uma viagem incrível, tá? E depois traga bastante material. Já manda de lá alguma coisa, né? Pra gente já ir mostrando aqui no canal. E vê se, por favor, quando for filmar, coloca o negócio. O castelo de lado não dá, né, velho? Bota a parada. Tu fica de gracinha, eu vou filmar na diagonal, hein? Pronto. Beleza, show de bola. E agora? Né? Vamos fechar o programa de hoje com mais uma dica, né? Vamos. Pessoal, vamos falar agora de uma dica quentíssima para você que quer montar seus roteiros. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, porque é o seguinte, quando a gente viaja, você pode iniciar uma viagem de diversas formas, tá? Às vezes, você ganhou uma passagem, e aí você já sabe para onde vai. Às vezes, você tem um tempo, e aquele tempo é específico de um determinado período do ano. Então, você já vai começar a sua pesquisa de outra forma. Mas dependendo de como você está fazendo a pesquisa, a primeira coisa que você vai fazer é comprar a sua passagem, é decidir como é que você vai fazer para comprar a sua passagem. Só que você tem lá o desejo de ir, eu quero ir para sul da Itália. Vou botar aqui Palermo. Esse site aqui, pessoal, chama-se Rome to Rio. Esse site ele é interessantíssimo, eu descobri já tem alguns anos, e ele é muito útil porque você coloca a tua origem e o teu destino e ele te mostra todas as maneiras de você sair dessa origem e chegar naquele destino. Isso vale para voos manjados, Rio-Paris, Rio-Madrid, como também voos para lugares, né? Origem e destino manjados, como também para, eu quero sair daqui do Rio e ir para o Cazaquistão. Como é que eu faço? Ele vai te dizer, olha, você tem como ir desse jeito, com voo assim, assim, assado, ele tem como fazer conexão assim, ele tem voo direto desse jeito aqui, ele tem como ir de carro fazendo isso aqui, ele tem como ir de navio, ele bota todas as opções, trem, ônibus, isso aqui é imperdível, é uma dica sensacional. Então eu vou aqui mostrar para vocês como é que ele funciona. Vou tirar daqui e vou colocar Palermo, na Itália. Busquei, ele já mostra as opções que eu tenho como ir para Palermo. Nota que aqui, ó, Palermo está no sul da Itália, né? Tem praias. Eu ainda não fui, mas eu já fiz um rascunho de roteiro para ir para lá algum dia, né? Quem sabe visitar lá. Tá vendo? Aqui está a Itália, a ponta da bota. Aí tem aqui, como é que é o nome disso aqui, Flávio? Então tá aqui, pessoal, ó, ele mostra o mapa, né? Aqui é o destino, né? A origem tá lá, Rio de Janeiro, tá? Então eu cheguei e perguntei, Rome to Rio, como é que eu faço para ir do Rio para Palermo, na Itália, lá na Sicília, praias lindíssimas e tal, como é que eu faço? Aí ele tem aqui diversas formas, ele tem esse voo aqui, que você vai lá para França, provavelmente Paris. Coloca aí detalhes, quais são? Sim. Ó, ele mostra aqui, ó, o voo e também mostra aqui alguma coisa para você chegar. Essa parte final dele aqui, ele está considerando algum detalhe. Essa informação você tem que dar uma filtrada. Mas o que é interessante para a gente, de cara, é isso aqui. Ó. Eu tenho um voo saindo do Santos Dumont que me deixa chegar lá. E ele tem essa configuração. Se você quer ver a configuração desse voo, como é que é? É isso aqui, ó. Ah, mas eu quero descobrir quem é que faz isso. Ó, eu tenho voos da TAM combinados com essa outra aqui, da Latam, né? Combinados, ó, vai para Roma
pega um voo da Ryanair e vai para Palermo. E aqui, pessoal, vai outra dica quentíssima. A maioria dos sites buscadores de preços, quando você bota Kayak, Skyscanner e outros, Expedia, eles não, a maioria, tá? Eles não incluem low cost. O que é low cost? É aquela empresa que te cobra até para respirar. Mas se você for em apneia, você vai pagar merreca para viajar. É muito bom? É muito bom. Mas, pô, se você parece o vovô aqui do Partiu Por Aí, canal Partiu Por Aí, tem lá o vovô que leva 5 malas grandes. Vai ser uma boa você viajar pela Ryanair? Não vai, você vai pagar muito. Não mete essa que o vovô sabe viajar low cost também, maluco. Aí. Garoto! Viajar low cost é o seguinte, você faz assim, você entra, nós vamos... Não respira mais, meu irmão. É quase isso. Você paga para comer, para escolher assento, para despachar mala. O check-in, se você não fizer o web check-in, se você optar por fazer check-in lá no aeroporto, você paga. Isso é terrível, cara. Tudo bem, né? É uma maneira deles te oferecerem um negócio barato, né? E costuma não ter ninguém também para fazer o check-in. É numa máquina que vai chegar lá. Máquina, você tem que se virar lá. E às vezes está em alemão. Pode ser, já passei por isso, cara. Já viajei numa low cost na Noruega. Não tinha, acho que foi na SAS. Não tinha uma instrução legível. Aí o que eu fiz? Eu saí da fila e fiquei olhando o cara que tinha atrás de mim fazendo. Depois eu fui e fiz macaco de imitação. Igual aquela, não sei se vocês conhecem aquela piadinha, né? Que o cara chegou e falou assim, foi no guichê, né? Ele falou, eu quero passagem para Aparecida, ida. Aí o cara não sabia, ficou prestando atenção, chegou, olha, eu quero para Ubatuba, Uba. Pois é, meu irmão, eu corri o risco e fiz praticamente a mesma coisa. O Kevin Bacon gostou, rapaz, ele dá uma moral pra mim. E aí, eu fui lá, fiquei olhando o cara lá, o cara escaneava um negócio, digitava outro, eu vi o que era, fiz igual e a mala chegou, isso que importa. A verdade é o seguinte, low cost, na maior parte dos sites buscadores, não vai aparecer. Então, é interessante que você saiba que a low cost é opção, porque você vai ter a comparação de preços que o site de busca vai te dar. Aí você olha lá, eu sei que o Ryanair é uma opção low cost a partir de Roma. Por quê? Porque o Rome to Rio me informou. Mas aqui vende a passagem? Não. Ele só te diz. Aí você vai no site da Ryanair e compra lá. Tá, entendi. Então, você já faz no stopover em Roma também, se quiser? Se quiser, já coloca um stopover lá. Você sabe que você pode sair, tá? E depois volta quando você quiser para cumprir a tua segunda etapa da tua viagem. Agora, para quem não sabe, o stopover é você ficar alguns dias nessa cidade e depois seguir a viagem. Tem companhias aéreas e tem sites, nós vamos falar sobre isso aqui também, que já te dá essa opção, stopover de 3 dias. Então ele já te dá essa opção, ou seja, você com o mesmo valor da passagem aérea inclui uma cidade a mais, né? E a TAP ela faz muito isso, né? Faz, França. Stopover, né? Em Lisboa, Porto. Então, olha, você não tem só a Ryanair, você tem outras opções aqui. Ó, você tem a EasyJet aqui, que é outra low cost, tá vendo? Tá dando para ver aí? Sim. Agora, olha, a rota aqui já é diferente. Você sai de Santos Dumont, vai para São Paulo. São Paulo você pega via Latam, você vai para o Malpensa, que é em Milão. Em Milão você pega a EasyJet para Palermo. Já tem um outro custo, já tem um outro roteiro, já vai chegar num horário diferente. Ah, mas isso aqui tá confuso. Cara, você consegue juntar essas informações e pesquisar dentro daquilo que você deseja. Eu quero na duração tal, eu quero que fique num custo assim assensado, eu quero fazer um stopover, que nem o Flávio acabou de comentar. Você deve conseguir ordenar pelo tempo de voo, né? Então, lá em cima, pelo tempo de voo, e aí começa vendo pelo tempo de voo. Tá?
pelo que eu estou entendendo, Tony, esse site, pô, que coisa maneira, hein? Esse site vai te dar as opções que você tem para fazer esse trajeto aí. Agora, o nosso viajante que está nos assistindo, muito esperto, muito ligado, falou, pô, peraí, mas o Google Flights também me dá isso. Ah, mas o Google Flights é só de voo. Tá certo que aqui, se tratando de uma viagem intercontinental, né, assim, grande, eu só vou ter provavelmente opção de voo. Olha, tem aqui, ó. Aqui tem ônibus ali, ó. Ônibus. Você tendo aqui, você tem complemento de ônibus, é verdade. Ó, esse aqui, ó, ele vai para Portugal, provavelmente é Lisboa ali, tá vendo? De Lisboa, deixa eu abrir aqui para ver o detalhamento, olha. Ó, ele pega aqui Rio-São Paulo, São Paulo-Roma. Não, então não é aquele que ele está mostrando ali. Aquele que ele está mostrando ali, eu vou ter que achar aqui qual é. Mas ele vai mostrar nesse caso, do desenho, que você vai para cá, daqui você pega outro, aqui provavelmente é Milão, aqui pela localização, e aí de Milão você vai lá para baixo. É outra forma de você chegar. Em algum ponto vai entrar tá vendo aqui, ó, Trepane, pega 1h20 de ônibus até chegar em Palermo. Ou seja, você chega num aeroporto de uma cidadezinha menor e de lá vai de ônibus até Palermo, que é uma cidade um pouco maior, né? E ele tá te dando uma estimativa do custo aí também, né? De 30 a 50 reais aí, tá em reais. E ele também fala do mais rápido às vezes. Ó, o tempo de duração, ó, cheapest e o recommended. Provavelmente que é por tempo, né? A outra opção aqui, ó, second fastest. Aqui é o segundo mais rápido, já leva 18 horas ao invés de somente 16 e pouco. Cara, isso aqui é legal quando você faz alguma coisa do tipo assim, vou colocar aqui Paris e aqui vou colocar Toulouse. Foi aquele trecho que eu peguei. Ele bota ali, ó, a primeira opção recomendada é trem, tá? Quando aqui, pessoal, ele coloca uma das opções. Se você abrir, ele vai dar todas as linhas saindo de várias. Aqui, por exemplo, no vídeo, né, ele está mostrando saindo de Montparnasse. Só que tem outros, provavelmente, não sei, não abri, não estou vendo, mas tem outros. E aí ele vai mostrar, olha, esse aqui custa tanto, dura tanto tempo. Esse aqui custa tanto, dura tanto tempo, tá? Então ele tem, ó. Muito legal isso, cara. Olha, de ônibus de 100 a 200 reais. Isso. De trem já vai pagar de 600 a 800. Isso. De carro, de 215 a 225. Ele tem até o famoso caronão, ó. É o Rider Share. Olha lá, ó. Agora, engraçado, essa opção eu nunca entrei. Será que ele te dá algum grupo aqui? Tem aqui, ó, BlaBlaCar, ó. Aham. Isso aqui, cara, deve ser, sabe o quê? Lotada. É isso aí. Legal, hein? Aquele esquema que esses aplicativos de GPS estão oferecendo aí, né? A carona em alguém que já está indo do trecho para o outro. Ela oferece, fala, estou indo para tal lugar. Isso, você entra no aplicativo e marca e paga o cara, você paga aquele valor ali e acompanha o cara no trecho. Isso. Acompanha a pessoa nesse trecho aí. Repara que tem outras opções já para baixo, né? Ele junta a mais rápida aqui, a recomendada, tem a mais barata. Aí tem outras e tem, inclusive, o voo. Tem voo de Orly, né? Tem voo do Charles de Gaulle e ele vai colocando, ó. O Orly é mais rápido que o Charles de Gaulle, por exemplo. A ideia é que isso aqui te ajuda na tomada de decisão de uma forma sensacional. Qual o tempo de trem? Trem? A 4 horas e pouco. 4h20. Mas eu não vou usar esse não, eu vou usar um overnight, vou dormindo. Esse aqui é o diurno. Ele leva 4 horas e pouca. É o TGV aqui, ó. Mas isso você aí. Tem um aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar o que eu peguei. O meu sai tipo 22 horas e chega lá às 7 da manhã. Repare que isso tem a ver com a data, tá? Eu não coloquei a data. Certo. Aqui, ó, eu não entrei com a data. Tem que tomar cuidado quando ele coloca essas buscas. Quando ele coloca aquela setinha ali, ó, tá falando ali Intercities, pode ter uma baldeação nesse meio aí. Tem, às vezes tem mesmo. Isso aí aqui vai dormir à noite.
é um E vai tipo ter a baldeação. mas tem trem que tem baldeação de noite, mesmo de noite. 3 horas da manhã tem que sair da estação e pegar o próximo. Então você tem aqui algumas coisas, ó. Enfim, essa ferramenta é sensacional. Quando eu estava indo para a Islândia, eu descobri que melhor do que fazer Rio, Reykjavik, melhor no sentido de mais barato e mais opções para fazer, seria ir para Londres e usar uma low cost de Londres para Reykjavik. E daí surgiu a minha viagem, onde eu fui para Londres, passei por passei 10 dias viajando na Inglaterra, de Londres ali, fui para Cotswolds eu fui para baixo, para o sul, fui para Cornwall, fui para Kent, peguei aquela região ali embaixo que é muito bonita, lá nas Seven Sisters, e aí de lá voltei para Londres, e de Londres peguei um low cost, fui para Reykjavik, tive uma viagem maravilhosa na Islândia, depois voltei. Enfim, como é que eu fiz isso? Descobri nesse site aqui, isso em 2017 mais ou menos, quando eu fiz essa viagem. Esse site é um achado, ele é excelente, e é a dica que fica por hoje. Beleza, pessoal? Muito legal, gostei demais. Gostei demais. Inclusive, ele diz o horário do trem e tudo mais, diz a estação que está saindo. Cara, top. Você programa o horário, por exemplo, tem um trem aqui que é das 6 da manhã, ele sai. O horário bom de sair? Não, talvez você vai ter que acordar, sei lá, 4h30 para sair do hostel ou do hotel essa hora, já é mais complicado. Ou então, Flávio, por exemplo, você está numa fase muito inicial do teu roteiro e você tem liberdade. Aí você olha, segunda-feira, ou você sai às 6 da manhã ou sai meio-dia. Puxa, o horário não tá bom. Mas se eu sair na terça, tem um às 8h30 da manhã que, tá show de bola, não acordo muito cedo e tal. Poxa, eu vou ficar mais um dia naquela origem, né? Para poder sair convenientemente num horário melhor no outro dia. Dá para fazer assim? Beleza. Agora, pessoal, Flávio, vale a pena alertar por uma coisa. Todo site, ou ele vai usar uma API que acessa as informações, e aí, nesse caso, elas são mais renovadas, tá? Ou então, ele faz algum tipo de programação interna, onde ele carrega essas informações. E você pode, ao fazer a sua pesquisa, estar usando informações que não são atuais. É possível disso acontecer? Então, isso aqui não é definitivo, isso é um guia de partida. Sempre vá na origem. Você viu aqui que tem uma passagem interessantíssima que sai do TGV e tal, pega esse outro, vai lá no site, descubra lá o site da TGV, entra lá, localiza esse cara para o dia que você quer, porque aí você vai garantir que aquela informação está atualizada. É assim que se faz quando você está fazendo o roteiro. Senão, você pode ter surpresas desagradáveis no dia que você chegar lá. E você já sabe da estação que está saindo, você pode pegar um hotel, por exemplo, nas imediações, já para te atentar, para você não ter que pegar transporte ou pagar um táxi do hotel até ali, enfim, tudo isso aí já está, ou seja, vai uma coisa encadeando a outra. Mas, cara, muito, muito, muito legal, muito boa essa dica aí. Então, fechamos? Fechamos, meu amigo. Beleza, Tony. Então, show de bola. Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, nossos viajantes que estão interessados nesse mundo das viagens. Nosso videocast sobre viagens chega ao final do seu 4º programa e eu gostaria de pedir a vocês para se inscrever, quem não fez ainda, né? Se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa o like também. Deixa o like, moleque. E também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais o canal para nos ajudar a produzir conteúdos cada vez melhores. Também gostaria de te pedir para deixar aqui um comentário, né? O que você está achando do nosso canal? Quais as sugestões que você tem para a gente? Você gostaria de falar sobre algum destino, sobre alguma forma de viagem, sobre algum conteúdo? O que você quer saber? O que você quer compartilhar com a gente sobre o mundo das viagens? Coloca aqui nos comentários
que nós vamos responder todos os comentários e nós vamos também utilizar as dicas de vocês para novos conteúdos do canal. Beleza, Tony? Muito beleza, é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando o pessoal vai estar assistindo. Isso aí. Mas muito obrigado por ter assistido, por ter ficado com a gente até aqui. A gente vai se ver na próxima. Tony, eu queria desejar a você uma excelente viagem, cara. Traga muitas, aproveite muito, meu irmão, e traga muito conteúdo para a gente dividir aqui no canal, para a gente curtir cada vez mais os destinos. Parte dos lugares que você está indo agora, eu já fui até eles, né? Alguns deles. Então, vou gostar muito de colocar aqui as coisas que você fez, as coisas que eu fiz no canal. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Partiu. Tchau.